Boa tarde, gente. Acho que caiu a outra live. Hoje vamos para o episódio número 3. Vale a pena estar nesse segmento. Nosso convidado de hoje é a Calhas Seminari. Daqui a pouco eu vou chamar o Moisés para ele estar entrando aqui, participando da live junto com a gente. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Enquanto isso, compartilhem aqui embaixo, dá de enviar essa live em grupos do Instagram ou até mesmo do WhatsApp. Então, quem estiver na live, se puder ir compartilhando, assim a gente consegue acessar mais pessoas. E vou chamar o nosso convidado já. Eu acho que ele já está por aqui. Vamos ver. E, gente, é só você aceitar. Opa, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Pera aí que eu vou aumentar aqui para ver se é o... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então vamos lá. Calhas Seminari. Quanto tempo vocês estão já no mercado? Então, Amanda, primeiramente é prazer estar aqui com vocês, né? Fazer Prazer. parte da live e poder estar participando e contando um pouco da nossa história para vocês. A gente está no mercado agora, vai fazer em outubro 5 anos. Legal. Quero agradecer já a disponibilidade de vocês por terem aceitado o convite e também por compartilhar um pouquinho dessa história de vocês com a gente e para várias outras pessoas que estão aí acompanhando a gente, né? Claro, claro. Então, nesses Pela nota. 5 anos aí, o que tu conta para nós? Como é que foi a tua experiência? Como é que tá sendo? Então, a minha trajetória na funilaria, ela vem desde pequeno, né? Para nós, a profissão, primeiro passando, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de funilaria, né? Então eu sei que Aham. para vocês aí é outros nomes, mas aqui para nós é funilaria. Então a funilaria ela entrou na minha vida desde criança. O meu pai, ele tem uma funilaria há muitos anos e eu e meus irmãos, basicamente, a gente foi inserido já dentro dessa profissão. Então, já era pequeno, meu pai estava produzindo, eu já estava na volta dele lá tentando fazer alguma coisa. Mas realmente que eu comecei a fazer e desempenhar algo mais importante foi aos meus 10 anos, né? Minha mãe acabou falecendo quando eu tinha 10 anos. E a partir disso eu comecei a dar uma ajuda mais ativa pro meu pai. Eu estudava pela manhã e na parte da tarde a gente estava lá trabalhando, ajudando ele nessa parte. Então já tem, eu tenho 28 anos, né? 28, vou fazer o final agora final do ano. Mas eu digo já tenho bastante anos de experiência porque já vem desde a infância e ajudando o pai no que podia. Legal. E depois disso, em algum outro momento, tu trabalhou em outra área? Como é que foi? Já trabalhei, nunca saí muito por muito tempo dessa profissão, né? Mas já trabalhei em restaurante, já na parte de lancheria, já trabalhei também como motorista de aplicativo, né? Mas acabava sempre voltando, estando ligado nessa parte. E daí, durante 5 anos, foi que tu decidiu ficar nessa área mesmo. Eu trabalhava com meu pai, acabei depois saindo de trabalhar com ele, fui trabalhar com meu irmão, trabalhei, se não me engano, por 4 ou 5 anos com meu irmão também. E aí, depois do meu irmão, começou a vir o pensamento de um novo desafio, né? E esse desafio foi bem na época da pandemia, foi em 2020, em abril. E o que que foi assim que te fez pensar que era o momento de entrar? Olha, o que mudou na minha vida, digo, drasticamente, foi que o meu filho tinha recém-nascido.
Então, naquilo a gente começa a pensar no como poder oferecer uma qualidade melhor de vida para a nossa família, né? Para o meu bebê recém-nascido que estava, em melhores condições. Então, eu sabia que eu tinha uma profissão na mão que poderia me dar acesso a isso. Então, foi a partir daí que deu essa vontade de dar o start ali, em plena pandemia, com tudo acontecendo, mas foi onde deu o pensamento de dar start nesse negócio. E atualmente tu trabalha só com calha? Eu acho que não, né? Não, a gente faz. Como o meu pai ele trabalhava com funilaria e vidraçaria, eu aprendi bastante coisas da funilaria, mais tradicional e tudo, né? Então, quando a gente veio abrindo a parte da funilaria aqui, que é a questão das calhas, eu peguei e migrei também junto com a questão de vidraçaria. Então, algumas coisas de vidraçaria a gente oferece para os clientes aqui também. A parte de portas, de vidro temperado, tudo, a gente acaba oferecendo junto. Entendi. E durante esse tempo aí que vocês estão no mercado, vamos para a pergunta da nossa live. Vale a pena, no teu ponto de vista, estar nesse segmento hoje? Olha, eu posso dizer por mim que vale a pena sim. Vale a pena sim. Existem bastantes desafios, né? Mas se eu não tivesse tomado a minha decisão há 5 anos atrás, a minha vida poderia estar na mesma situação que estava antes, né? E graças a Deus a gente está ano após ano crescendo tanto como pessoa como também como empresa, né? Então posso dizer que vale a pena sim. E atualmente, vocês são em quantas pessoas aí? Atualmente a gente está trabalhando em 4 pessoas aqui. Eu, minha esposa e mais 2 pessoas. Como que vocês dividem isso? Tu instala, faz orçamento? Isso. A principal parte de orçamento sou eu que faço, né? Eu vou lá, faço os orçamentos, faço o projeto, né? E também faço parte da instalação junto. Então, eu ajudo a gerenciar, a minha esposa fica mais na parte aqui administrativa, questão de orçamentos, financeira, né? Todas essas partes. E eu ajudo ela nessa parte e na parte da instalação, onde eu tenho mais 2 pessoas também junto na instalação. E hoje, vocês pensam em aumentar esse número ou do jeito que tá bom? Não, a gente pensa em aumentar sim. E o que tá faltando para aumentar esse número? Assim, por um bom tempo, eu fiquei muitas vezes a gente fazendo divulgação sobre vaga de emprego, e no final das contas, o que acaba pesando muito para a gente é as pessoas querendo trabalhar nesse ramo. Ou a pessoa que quer aprender, ou a pessoa que já é profissional muitas vezes, ela já está trabalhando para alguém ou no seu próprio negócio. Então, uma das partes difíceis para nós é a mão de obra qualificada, né? E normalmente vocês pegam pessoas sem experiência ou não? Pegamos sim, pegamos sim. E tudo depende da nossa demanda que nós temos, né? Às vezes é mais difícil a gente pegar uma pessoa porque já está na correria do dia a dia ou de certas demandas de obras que já estão para ser entregue, né? Pegar uma pessoa que não tem nenhuma experiência é mais complicado. Mas a maioria das pessoas que trabalham conosco ali, que já trabalharam, sempre vieram sem saber. Que é a profissão, né? E vocês têm algum sistema de treinamento para essas pessoas que não têm experiência? Então, Amanda, a gente aqui eu digo assim, a gente é pequeno ainda nessa área, né? Uma empresa pequena que estamos buscando em expansão, então a gente busca sempre aprender e poder entender como a gente pode oferecer o melhor, ensinar melhor essas pessoas, né? Então, naquilo que a gente pode, como eu sou a parte profissional aqui que mais experiente, né? Aquilo que eu posso sempre tento estar explicando para quem está trabalhando com a gente, né? A gente está ensinando como procede o passo a passo, como a água trabalha, porque às vezes um simples furinho em algum lugar que às vezes a pessoa pensa que não vai dar nada é o suficiente para dar um problema na casa de um cliente, né? Então a gente tenta sempre passar esse passo a passo o mais breve possível, tanto na parte de produção. A maioria das pessoas que começam trabalhando com a gente aqui, a gente passa mais para a parte da produção, onde vai cortar as chapas para nós, fazer a marcação, e a gente vai levando ela para estar fazendo a instalação conosco pouco a pouco, para poder estar ensinando ali no local mesmo. E tu acha que nesse segmento falta algum tipo de treinamento para que auxilie as empresas de uma forma mais direta? Então, Amanda, eu acredito que falta, assim. Hoje em dia que dá para a gente ver
que o pessoal está divulgando mais cursos sobre isso. Há uns bons anos atrás não tinha nada, né? Era muito difícil tu enxergar alguma divulgação de ensino, não tem um curso específico para calheiro, né? Então, Sim. normalmente, a profissão ela é passada ou de uma pessoa que foi trabalhar com calheiro e aprendeu a profissão, ou de família para família, que foi no meu caso, né? Então, durante muito tempo não teve isso. Hoje eu já consigo enxergar que tem um pouco mais de apoio, mas que precisa ainda ter uma contingência melhor nessa parte. Até para, se alguém que é de qualquer outra área poder, eu gostei eu quero entender melhor essa profissão, quero fazer um curso para isso, para chegar numa empresa pelo menos tendo um conhecimento melhor. Eu acredito que isso ainda falta no mercado. Nesse nosso segmento ainda falta alguns treinamentos desde o básico até o mais robusto, porque a gente sabe, né, que se for numa área de vendas, de administrativo, tem muito treinamento acessível. Agora, propriamente para calha, para funilaria, ainda não tem. Sim, exatamente. É algo que é bem escasso ainda. Esse seria o teu maior desafio atualmente ou teria outro? É um dos desafios, né? A principal desafio, eu acredito, de todo empreendedor é a expansão da empresa, né? O que tem muitos motivos para isso acontecer. Então, acredito que o meu maior desafio hoje é a expansão de empresa, tanto em prospectar clientes e tu ter a mão de obra qualificada, né? Então, tudo isso contribui para ser um desafio. E como que vocês fazem, assim, tu tem um público de cliente ideal aonde tu faz essa captação? Ou tá no Google e o que vir é isso? Então, a gente faz bastante contatos aqui com imobiliárias e consultoras. Então, a gente tem bastante contatos com eles diretamente, está captando, né, oferecendo nosso serviço, quanto também esses que a gente já trabalha indicam muito a gente, né? E o principal que nós temos também é a nossa parte do Instagram. É o que traz bastante clientes para nós, que vão procurar, acabam achando a nossa página ali, e nisso eles já têm uma vitrine, né, mostrando todo o nosso serviço, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, e nisso eles acabam chamando a gente para estar realizando um orçamento lá. E vocês têm alguém que faz esse marketing de vocês ou vocês fazem por conta própria? No momento é por conta própria nossa. Então, atualmente, tudo que vocês fazem aí parte de vocês, não tem nenhuma assessoria, nada? Não, a gente não tem nenhuma assessoria e nenhuma parte especificada para isso, né? Nem na parte administrativa. Não, o administrativo daí é, como te falei, é com a parte da minha esposa mesmo. Mas isso ela faz também por conta, ela não tem uma outra pessoa que auxilie. Não, é somente ela que faz, né? Como eu já tinha experiência de outras empresas de estar fazendo isso, né? Então ela já veio com essa experiência para poder nos ajudar aqui. Entendi. Ela tá aí desde o início ou mais recente? Desde o início, quando a gente já foi abrir, ela já estava junto. Como eu te falei, foi bem quando o nosso filho nasceu, né? Então ela já estava em casa, bem na pandemia, então ela já ingressou junto comigo aí também. Entendi. E aí, na região de vocês, tu acha que essa questão do preço, do valor cobrado, o pessoal tá aceitando bem? Ou tem muita concorrência, muita divergência de um preço para uma empresa, para outra empresa? Como é que tá aí o negócio? Então, eu notei bastante aqui que após os 2 anos da pandemia, assim, vamos botar aqui de 2020 para cá, teve um aumento significativo de calheiros trabalhando para cá. Então, Aumentou o número? Oi? Aumentou o número de calheiro? Aumentou o número, muito, muito. E a gente vê assim, nem tanto de empresas crescendo, mas de instaladores começando a pegar material, comprar, né? Compram uma funilaria, vão instalando. E eu vi isso vendo muitas pessoas que era da parte da pedreiros, auxiliares, assim, que viram que dava para aprender, começaram a aprender essa parte, é só parafusar na parede, fazer, e começaram a oferecer esses serviços também, né? Então houve um aumento significativo disso daí. Vocês estão localizados aonde? A gente é aqui de Alvorada, é a região metropolitana de Porto Alegre. Aqui em Joinville tá igual.
Tem nada diferente. Imagino, imagino. Eu acho que em toda a cidade tá igual. Todo Sim. mundo Eu digo, dá pra que gente não ver é até pela questão. calheiro, que não é funileiro, que não é vidraceiro, mas que está entrando no segmento e É, fazendo o mesmo serviço. O mesmo, entre aspas, né? Mas está oferecendo exatamente, o exatamente. serviço. É o que muito já aconteceu, como tu perguntou, na questão de diferença de preço. A gente que já tem uma experiência, a gente precifica tanto por uma tabela, mais ou menos, que a gente vai vendo por questão de metro, né? Mas também pela dificuldade que a gente sabe do serviço, pela garantia que nós vamos ter que dar, pela excelência da instalação, né? Então nós temos que ter tudo isso como base de precificação. O que muita gente que aconteceu, que estava migrando de outros serviços, não tinha isso. Então, se eu for lá, instalar essa algerosa aqui e ganhar R$ 200 no meu dia, para mim já tá bom. Então começou a ter esse jogo entre nós, né? Tanto o pessoal que estava abrindo uma empresa, quanto aqueles que estão indo só para instalação. E como que vocês estão driblando isso para conseguir? Porque a gente sabe que não tem como competir. Sim, Né? Quem tem uma porta aberta, quem precisa pagar encargo, quem tem colaborador, não tem como estar competindo com, às vezes, um pedreiro ou um carpinteiro que vai fazer o serviço, mas que não atua de forma direta nesse segmento. Como que exatamente. vocês conseguem passar isso para o cliente? Então, como tu falou, é algo que a gente não tem como competir, né? Infelizmente, se um carpinteiro pegar uma algerosa para instalar ali, ele vai instalar da forma dele, vai cobrar um valor bem, às vezes, normalmente até a diária que ele costuma cobrar é o que ele vai cobrar para o cliente e vai entregar. E a forma que a gente mais tem como driblar isso é a gente oferecer um serviço adequado, explicar para o cliente o que a gente está oferecendo, o material que está oferecendo, a garantia que precisa ter, porque muitos desses que instalam acabam dando algum problema e nunca mais voltam para resolver, ou seja, não tem nenhuma garantia. Então a gente precisa passar isso para o cliente, que o nosso diferencial é um serviço de qualidade e que a gente está indo ali não somente para tirar o dinheiro daquele cliente, mas sim para resolver um problema que muitas vezes ele está se perpetuando por anos ali, né? Então, a forma que a gente tem de driblar isso é sempre oferecendo o melhor atendimento, né, e o melhor serviço de instalação para o cliente, e tentando explicar e fazer ele entender a diferença de um para o outro. Né? E qual que tu percebe que são as principais dúvidas assim dos clientes que tu vai atender? Eles chegam a te questionar se o teu orçamento é diferente do outro, por que a diferença de preço? Sim. Olha, quando dá muita diferença de preço, eles acabam questionando, mas fulano me cobrou tanto, por que deu essa diferença? Eu tento entender o que foi oferecido para eles também, e com isso mostrar o que é a nossa diferença, né? Um dos nossos diferenciais, cada orçamento que a gente vai fazer, eu procuro sempre subir no telhado e fazer filmagem daquilo que está ruim para o cliente, para poder explicar para ele poder entender. Porque a maioria dos clientes não sobe em telhado. Exato. Então, tem muita gente que chega lá, não, tem que botar o geral, não explica nada para o cliente, é isso. Não, a gente sobe, a gente procura o problema, a gente filma, mostra, explica o que precisa ser feito, para ele poder criar até uma confiança mais e entender o que vai ser feito no telhado dele, né? Então, questão de questionar, muitas vezes tem por questão de... Porque às vezes é um serviço que normalmente a gente cobra 1.500 e chegou alguém cobrando 500, então ele questiona por isso. Então a gente tem que fazer essa explicação para eles poderem entender. Aqui a gente também é adepto disso, de sempre antes do serviço como após o serviço concluído, fazer tanto as filmagens e passar para o cliente, quanto as imagens também. E até propriamente para a gente ter uma garantia, que às vezes acaba acontecendo, alguém sobe no telhado para fazer uma instalação de ar-condicionado ou outras coisas e danifica o serviço. Aí o cliente liga, mas não era assim que era o combinado. Aí a gente tem, né, esse banco de imagens para dizer para o cliente que a gente deixou esse serviço intacto. Sim, é uma forma de segurança nossa também, né? Exatamente. Então, a gente aprendeu essa forma de fazer, né? Tanto para o cliente no orçamento, para ele entender o que vai ser feito, quanto no pós também como forma de segurança nossa, porque já aconteceu vários motivos de a gente subir e acabar não filmando logo no início, né? E aí tinha uma outra coisa que não foi nós, ou fizeram algo depois, a gente não tinha provas para contestar. E para não manchar o Exato. nosso nome, a gente ia lá e arrumava coisa que não era nem nossa, né? O que acontece muito pro tal do calheiro, né? Exatamente.
dá qualquer vazamento. Pode ser um cano estourado, mas eles ligam pro calheiro. Liga um poucaria. Assim como já aconteceu em clientes que a casa era duas caídas, duas águas, a gente arrumou de um lado, que era o problema, e o cliente foi me reclamar que depois que eu subi estava dando problema no outro lado. Sendo que a gente nem chegou naquela parte lá. Então, a gente tem que ter esse meio de provas, né? É, acontece bastante. É, e nesses dia a dia, assim, em 5 anos, eu acredito que tu já deva ter passado por algumas situações que tu pensou, não acredito que eu tô passando por esse tipo de situação. Tem alguma que tu te lembra para compartilhar? Eu me lembro. Já passamos por várias situações, né? Deixa eu ver uma específica. Eu já passei com um cliente, uma vez que a gente foi fazer um serviço para ele, até explicando dessa parte que eu comentei, né? Que o cliente, ela pediu para nós fazermos um serviço de um lado que estava dando problema, portanto, que muitos dos serviços, quando são serviços crônicos, a gente quer fazer a visita com chuva, para poder identificar melhor. Assim a gente entra dentro de alçapão, tudo poder identificar. Uhum. Nós subimos lá e eu olhei o problema, fiz o orçamento para ela e passei daquela parte de lá. Em nenhum momento ela me falou que tinha problema em outra parte. Arrumamos, fiz a filmagem, tudo pronto, tá. Choveu na próxima vez, ela me ligou e me enchendo de desaforos, né? Porque olha só, estragou mais da minha parte, porque aqui não chovia e agora tá chovendo. E foi numa parte onde realmente a gente nem chegou perto, né? E aí ela, porque aqui tá chovendo, eu vou perder minha televisão, tal, etc, né? Aí a gente, mais uma vez, responsabilidade de garantia, a gente foi lá ver o que estava acontecendo. No sapão dela novamente, fomos lá procurar tudo, e era uma parte onde a gente nem tinha chegado perto, nem tinha acesso, porque era na frente da casa dela, a gente tinha acesso pelos fundos. Ou seja, entramos lá pelos fundos, chegamos aonde a gente precisava chegar e executamos o serviço e fomos embora. Só que essa outra parte era na frente, bem na ponta. Então fui lá investigar, a onde no reboco tinha somente uma manta lá. Só que nessa chuva que deu, foi um temporal, onde foi água excessiva e começou a vazar por lá e ela quis passar que foi nosso e que o problema é totalmente nosso. Então, É, para nós que estava no início, isso fica com uma certa causa de injustiça, né? Mas a sim. gente chegou lá, a gente nem mexeu naquela parte, por que estão cobrando nós disso, sabe? E não tem problema até perguntar, mexeu alguma coisa, não foi até lá, a gente nunca vai se negar de fazer isso, né? Mas o que acontece infelizmente, a gente se sente injustiçado e pergunta, né? Poxa, mas a gente tenta fazer o melhor, por que está acontecendo isso, né? Uma outra situação também com uma cliente que tive um problema com ela, que a gente fez a instalação de um cano de fogão a lenha e uma das reclamações dela foi que a gente tinha colocado um cano muito fino, porque o cano de fogão esquenta muito mais. Sendo que ele é ligado diretamente no fogo, né? Então não tem como não esquentar. Então, ela veio com isso para nós. E aí a gente teve um problema na instalação dela que quebrou uma telha. Prontamente, eu retirei aquela telha que quebrou, buscamos uma telha nova, trocamos. Ela acusou a gente de ter instalado a telha de forma errada, a cor da telha é diferente, várias coisas que não faziam nenhum sentido. A cor da telha era diferente porque era uma nova e as delas eram velhas, né? Então, nesse dia, a gente teve muita acusação de querer chamar o irmão lá com a gente, e a gente sabia que não estava devendo nada, teve toda a responsabilidade, né? Falou para chamar seu irmão, vai lá vistoriar o serviço junto com seu irmão. Só que, da mesma forma, eu disse, se o seu irmão aprovar, a garantia está sendo dele, porque você não está confiando na minha garantia de profissional. Uhum. E aí, teve, nesse debate com essa cliente, teve bastante injustiça também, mas passamos por essa. E atualmente, esses outros serviços que vocês fecham, vocês utilizam algum contrato ou não? Normalmente a gente faz contrato para. Os contratos são para imobiliárias, tá? Diretamente para eles. E em outras questões, para outros clientes, a gente dá um recibo especificando tudo e também nota, né? Especificando tudo que foi feito do serviço. É difícil, né, tudo depende do tamanho da obra por questão de contratos, né? Normalmente são mais quando é imobiliárias ou construtoras, que é uma reforma muito maior, né? Sim, é que normalmente
ainda, né, para ser pior a coisa, normalmente parece que são os orçamentos menores que a gente tem problema, né? Exatamente, às vezes é por coisas pequenas que eles mais incomodam. Exato. Sim. E nesse meio tempo, teve alguma situação que tu pensou assim, eu vou desistir disso, vou arrumar outra coisa para fazer, não tá valendo a pena? Ah, teve. E não foi uma nem duas vezes. É que nem eu digo, né? Na cabeça da gente que está empreendendo, passa muitas coisas, né? É desafio do serviço, é desafio emocional. Infelizmente, a gente não consegue dividir tudo e a gente fica um mix de sentimentos, né? Então, a gente passar por esses desafios aí é bem complicado e muitas das vezes que chegou oportunidades para a gente querer realmente desistir. E tem alguma assim específico que tu acredita que todo mundo que trabalha com calha pensa? Olha, eu vou falar por mim, pela minha experiência, acredito que todo palheiro acaba pegando, né? Que tem alguns, o nosso serviço em si, e acredito que vai concordar comigo, o nosso serviço em si, ele é simples, né? Ele é questão de calhas ali, algerosa, rufos, né? Ele é simples, mas muitas das vezes o que dificulta o nosso trabalho é o acesso. Ou uma altura, ou uma dificuldade em se empreender, ou a questão do telhado que tem que mexer, né? Então, eu acredito que isso é uma das grandes dificuldades. Não é o nosso serviço em si, mas é a questão do acesso para a gente trabalhar na maioria das vezes. E a gente já pegou muita reforma para fazer tudo que era muito dificultoso. E no meio de um calor grande, que muitas vezes aqui faz 40, 42 graus, nesse momento acaba dando uma batida, porque realmente essa é a profissão que a gente quer ter, né? É, mas vocês têm algum suporte, às vezes, que parte até de vocês aí dentro mesmo, com essa questão de segurança no trabalho? Desculpa, falhou se puder falar de novo. Vocês têm algum suporte? Vocês implementam isso dentro da empresa de vocês, essa questão de segurança no trabalho? Sim, na maioria das vezes aqui, eu digo assim, nem em todo serviço a gente faz uma linha de vida, né? A gente usa cinto de segurança, porque às vezes são serviços residenciais aqui que a gente acaba não usando no dia a dia. Mas já fizemos já com a equipe já o curso de altura. A gente sempre tenta oferecer, se é perigoso, a gente fazer as amarrações suficientes, usar os equipamentos de EPI, né? Então, quanto a isso, dentro daquilo que a gente sempre pode, a gente está oferecendo o melhor, porque é uma questão de segurança, né? Trabalhar com altura é muito perigoso. Então, qualquer deslize pode ser fatal, né? Eu já tive muitas quedas já em telhado e, graças a Deus, continuamos aí. Mas é algo que a gente tenta sempre oferecer o máximo possível que a gente pode e que a gente quer sim crescer muito nessa questão de poder oferecer mais segurança, né? Porque justamente a gente sabe que até na hora de agregar valor, né? Tem muito cliente que não entende isso, que não vê por esse lado. Mas é um serviço de risco porque é em altura. No calor, pode ter desmaio, pode Sim, ter N fatores, então é de risco, às vezes, em épocas de chuva. O cliente está com uma infiltração, um alagamento. Tem profissionais que vão ainda até o local para tentar dar uma assistência, para evitar um prejuízo maior, e isso também é um risco. é. E muitas vezes esses clientes, eles não conseguem compreender a dimensão desses riscos, né? E não conseguem diferenciar muitas vezes essa questão de preço mesmo. Sim. Porque às vezes, né, o calheiro ele paga com a própria vida, dependendo do serviço que ele pegar para fazer, né? Tem Exatamente. alguns serviços que eu não sei se vocês têm, se vocês fazem, são adeptos disso, mas tem alguns serviços aqui que se a estrutura tiver muito podre, a gente não faz.
Sim, sim. Aqui a gente tem a mesma moda. A gente vai no orçamento, a gente vai olhar, né? E já dá uma verificada de como que tá a estrutura. Tem coisas que a gente passa longe, explica para o cliente, e muitas das vezes a gente dá um orçamento para não deixar de dar um orçamento para o cliente, mas um orçamento para que o cliente não queira fazer também, né? E caso queira fazer, a gente passa por tudo que necessita ser feito, porque, como eu falei, eu já tive muitas quedas, né? Já teve ajudantes nossos que caíram também. Graças a Deus, não teve nenhum ferimento grave, nem eles, nem eu, né? Mas é algo que a gente nunca sabe, né? No dia de amanhã. E, realmente, às vezes a gente pode estar indo ali para fazer um simples serviço, uma limpeza de calha e perder isso. Então, Verdade. e realmente os clientes aí não entendem isso, porque para eles é só um pedaço de lata, é só uma vibração, eles não entendem o risco que a gente corre, né? Uhum. Não entendem que a gente precisa ter a experiência de como fazer aquele serviço. Muitas vezes a gente tem que subir num dia de chuva, né? Você tem experiência para subir nisso, e mesmo tendo experiência, muitas das vezes pode acontecer um acidente, né? Sim. E essa é a parte mais difícil de tu precificar isso para o cliente. Porque se tu vai colocar tudo aquilo que tu realmente precisa, os clientes correm. Porque, infelizmente, na minha experiência, são mais pessoas que ainda preferem o serviço mais em conta do que aquele que vai oferecer toda a estrutura, a segurança e o serviço bem feito. Aí o pessoal procura mais preço do que a estrutura melhor. Porque infelizmente, por mais que a gente lute muito para trazer essa conscientização para os clientes, né, de que calha é um serviço que merece reconhecimento como qualquer outra área. Ainda assim, é muito difícil de trazer essa cultura para os clientes, por mais que a gente traga lives, pessoas que entendam de segurança do trabalho. É muito trabalhoso até conscientizar essas pessoas. Então, Exatamente. atualmente, as empresas estão um pouco mais conscientes por medo, né, de que aconteça um acidente lá dentro, mas ainda assim, infelizmente, as pessoas físicas não têm muito esse critério. Então, de fato, eles não estão visualizando um serviço pela segurança, pela estrutura da empresa. Eles, de fato, vão pelo mais barato e tem aquela frase clássica: é o mesmo serviço. Eles, né, eles comparam. Ah, um deu tanto, o outro deu bem menos. Ah, mas é o mesmo serviço. E a gente Uhum. sabe que não é o mesmo serviço. Exatamente. Só vai saber no final, né? Quando chover ainda. Deixa eu ver, só vai saber no final quando chover. E essa é uma das partes bem complicadas mesmo, porque eu, pelo tempo que já tenho de profissão, vindo com meu pai, assim, tudo, quando trabalhei com meu irmão, as pessoas tinham um certo preconceito até pela profissão de calheiro, né? Era como se fosse se todo calheiro fosse de fundo de quintal. Exatamente. E não precisa, é muito caro, assim como já teve clientes que falou para nós, mas tu vai ganhar o meu salário em um dia? Isso aí não dá certo, sabe? Sim. Então, vinha esse preconceito muito grande sobre, não, calheiro anda de carrinho velho, ele tem que ganhar pouquinho só para resolver, só para fazer um remendo ali. Eles não dão nem a total credibilidade do que é o serviço de numa casa, né? A importância disso. Só vão dar importância quando realmente estão com problema, né? E aí é resolvido. Mas até então eles não dão nem importância para isso, eles não querem pagar pelo serviço de uma funilaria. Não, eu não vou gastar 5 mil no meu telhado, sendo que 5 mil eu posso comprar 2 CCV para dentro da minha casa. É essa a diferença que eles ainda fazem e que é agora que eu acredito que está sendo implantado um pouco dessa cultura, sabe, de calheiro de fundo de quintal. Então, entendendo que a gente, como calheiro, está trazendo essa cultura de ser mais profissional, de empresa, de tudo, sabe, para poder trazer essa nova cultura para os clientes entender. Que nem a gente tenta ser o mais profissional possível com os clientes, né? Falando tudo mais profissionalmente, entre passar um orçamento para eles com tudo especificado, em PDF. A gente tenta trazer o mais profissionalismo possível. É uma empresa que quer expandir, né? E quer oferecer o melhor profissionalismo para eles. Que infelizmente, né? Óbvio que comparado ao tempo que eu tô no segmento, por exemplo,
ao tempo que o meu pai ficou no segmento, lá no tempo dele, de fato, era muito comum e os calheiros treinaram o público, né, com essa imagem de que o Sim. calheiro era fundo de quintal. Porque, de Infelizmente foi fato, criado por os calheiros, né? não tinha um uniforme, não tinha uma organização, não passava, o orçamento passava muitas vezes de boca, não tinha Sim, um escritório, não fazia ali um balanço administrativo do que entrava, do que saía. Então, antigamente, de fato, não tinha referências no segmento. Hoje a exatamente. gente consegue ter muita referência no segmento. Uhum. Né? Tem muitas empresas aí que a gente vai ver os perfis e a gente consegue sempre pegar alguma ideia e agregar para a gente também. Então, acredito que a maior responsabilidade dessa mudança de cultura é realmente nossa, É, de como a gente se apresenta, né, para esses clientes. exatamente, exatamente. Tá em nossas mãos e ir agregando profissionalismo, né, e criando uma cultura nova. Porque ainda o pessoal, a maioria é engessado disso, né? De muita pessoa não sabe nem o que é o serviço de aqui de funilaria para nós, né? Nem sabe o que é. Para nós aqui acaba até confundindo o que é funilaria, é funerária, trabalha com corpo, sabe? Aqui ainda tem algumas misturas dessa. Então tem muita gente que não conhece o real sentido e o real valor dessa profissão, né? E quais são as principais lições que tu aprendeu nesse tempo aí trabalhando com o Caio? Aqui nós aprendemos muitas e ainda estamos aprendendo, né? Mas a gente, cada vez mais, cada cliente que passa, a gente aprende algo novo. Aprende algo novo que precisa implementar, tanto no atendimento, tanto no fechamento de contrato, tanto em deixar tudo especificado, porque às vezes uma coisinha que a pessoa entende errado e não está especificado já pode virar uma dor de cabeça, né? Então a gente aprende muita lição de atendimento, a gente aprende lições de segurança, sabe? Muito como eu já falei, já tivemos bastante quedas aqui, então a gente aprende a cada vez mais para poder ter esse cuidado de como subir, de como a gente pensar antes como a gente vai fazer. A gente aprende muitas lições financeiras, porque a vida do empreendedor não é fácil, né? Quando a gente está no início aí, parece que uma semana está super boa e depois vem uma, duas de chuva que deixa a gente bem, bem ruim das pernas, né? Então, a Tem. gente tem que aprender a administrar muito bem a empresa, sabe? Tem que aprender a investir na empresa. E uma das grandes coisas que isso eu fui aprendendo ao longo do tempo e estou aprendendo cada vez mais é o quanto mais a gente investe na empresa, mais a gente consegue oferecer um serviço melhor para o cliente e melhor para a gente que está trabalhando, para os nossos colaboradores também, né? E o que te motiva hoje a fazer o que vocês fazem? Então, meu primeiro motivo, né, é o mesmo que foi em 2020, que é a minha família, sabe? Hoje levanto por eles, trabalho por eles, faço tudo que tenho que fazer por eles, né? E em segundo é que a partir do momento que teve esse plano de abrir esse negócio, né, em 2020, eu sempre pensei tanto nessa quebra de cultura, como eu passei por várias fases, trabalhando com meu pai, com meu irmão, quanto para mim, né? E a gente quer crescer mais, a gente quer trazer uma cultura diferente, de empresarial, aonde a gente está. Então, o que me motiva também é o legado que a gente vai deixar como empresa, sabe? Como o diferencial que nós vamos trazer. E o que que tu deixaria hoje de mensagem assim para o pessoal que está nesse mesmo segmento, mas tá desanimado, tá pensando em desistir? O que que tu deixaria de recado aí para eles? Então, como eu falei, a minha empresa vai fazer 5 anos, né? Agora em outubro, mas a gente já tem um pouco de experiência nessa área e o que eu trago para quem está desanimado, quem está pensando em desistir, ou até quem está pensando em começar, é que assim, precisa ter persistência e fé em Deus. Falo diretamente por mim, que se não fosse fé em Deus, muitas das vezes a gente teria desistido há muito tempo. Poderia estar em outro segmento, né, trabalhando para outra empresa, mas a gente precisa ter fé em Deus
precisa buscar sabedoria de como fazer as coisas, a gente não ficar numa zona de conforto, porque a partir do momento que a gente fica numa zona de conforto, a gente estagna e a gente não se mexe. De certa forma, a gente começa a enferrujar. E quando a gente está estagnado, as coisas começam a ficar mais difíceis, tu acaba vivendo um dia após o outro, sem ter um estímulo, sabe, de vida. Então, assim, a gente precisa ter fé em Deus, tem que ter resistência, tem que ter sabedoria, tem que ter amor por aquilo que faz, sabe? Porque, assim como eu já falei, às vezes a gente como calheira, a gente pega uns dias que é muito difícil, sol muito quente, então, assim, precisa ter amor por aquilo que está fazendo. E uma das coisas que eu sempre falo para quem trabalha aqui com a gente, com nossos colaboradores, né, é a questão do amor pela paixão da profissão, é a gente entender que cada serviço que a gente está fazendo aqui, às vezes pode ser só mais um serviço, é só mais 10 metros de calha que a gente vai estar instalando, mas para um cliente, às vezes pode ser o sonho dele que está em jogo ali. A gente também está realizando um sonho. Às vezes a pessoa tinha uma casa onde viveu por anos e anos com goteira e o sonho dela era poder botar uma calha e resolver. O sonho dela é poder ter um telhado novo e não ter mais nenhuma goteira. Às vezes a infância dela foi lembrar dos pais puxando um balde para uma goteira, para algo do tipo. E de certa forma eu sempre falo isso pro pessoal. A gente precisa entender que a gente está realizando sonhos. Ou seja, não é só a questão de a gente ir ali fazer um serviço, ganhar o dinheiro e ir embora. Não. A gente está trazendo a resolução de um problema para a pessoa, a gente está trazendo paz para a pessoa e o dinheiro que a gente vai ganhando e nome que a gente vai ganhando é consequência de um serviço bem feito. Então, falo para vocês que continuem firmes, aqueles que já estão, continuem firmes. Eu sei que é uma profissão que vai trazer muito crescimento para vocês, vai trazer muito crescimento financeiro para vocês, porque apesar dos desafios do dia a dia, é algo que, graças a Deus, tem um retorno bom. E quanto mais tu entregar de melhor resultado para os clientes, mais eles vão te indicar e tu vai fazendo uma cartela muito maior de clientes, aonde isso vai te trazendo mais paz também, porque uma das grandes dificuldades nós que iniciamos ou estamos desistindo muitas vezes é a questão de clientes, que às vezes não tem muitos orçamentos para fazer, e isso acaba desestimulando, né? Então, até tu conseguir engajar e ter um nome onde pessoas vão te indicando, é um processo, mas é um processo que precisa ser passado, que não dá para desistir e precisa procurar firmes. Tenham paixão pela profissão, tenham excelência naquilo que fizerem, né? E tudo que vamos ter dor de cabeça com clientes, muitas das vezes, não vão entender aquilo que tu está explicando, não vão entender que pode dar um problema às vezes, que nós que estamos fazendo, somos humanos, né? Estamos propícios a erros. Então, às vezes, vai fazer um serviço, vai ter um erro, mas seja sempre um profissional que vai lá, assume o erro e conserte. Isso é o principal modelo que as pessoas procuram. Graças a Deus, a gente já teve muitos feedbacks assim, olha, eu nem estou preocupado com o problema que deu, mas eu te dou os parabéns porque tu voltou aqui e tu arrumou. Então, a excelência pelo profissionalismo, a responsabilidade, isso vai levar muita gente longe. É isso aí, transparência sempre, né? Para que a gente consiga ter essa troca entre empresa e cliente. Acredito que nenhuma empresa existe sem essa transparência com os clientes e sem, de fato, trazer isso, que realmente a gente está lidando com sonhos, é fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Exatamente. Até esses tempos eu comentei com um dos meus colaboradores ali, onde foi feito algo do trabalho e não ficou como no padrão como era para ser. E eu trouxe para eles isso, né? Eu disse assim, a gente precisa entender que quando a gente está fazendo esse serviço, a gente precisa dar o nosso melhor a entender. Isso eu gostaria de ver na minha casa, eu gostaria que se eu estivesse pagando para alguém fazer dessa forma, eu gostaria que fosse feito dessa forma, sabe? Então a gente precisa ter esse pensamento, a gente precisa ter ter um pensamento que a gente precisa se colocar no lugar do cliente muitas das vezes, né? A maioria das vezes. E qual que é o próximo plano aí que vocês estão querendo aplicar na empresa? Então, a gente quer, como eu falei, o principal plano nosso é poder expandir, né, a nossa empresa em crescimento, gerar empregos, gerar referência aqui, a gente poder ser uma referência na nossa cidade, quem sabe o estado, né? Deus sabe daquilo que tem reservado para nós,
mas o que a gente quer é expandir, quer gerar empregos, a gente quer deixar um legado, a gente quer poder oferecer o melhor serviço para os nossos clientes, né? Ter a responsabilidade de ser mantido e cada vez mais poder aprender no dia a dia a oferecer aquilo que nossos clientes precisam, né? Uhum. E tu acha que qual tipo de suporte, assim, te ajudaria a alcançar essa meta mais rápido? Então, para mim, no meu caso, que eu vejo aqui para a questão de expansão me ajudaria a crescer mais nisso. Eu acredito que é eu poder conseguir estar mais administrando a empresa, sabe? Sem estar tanto no operacional. Então, isso para mim ainda é uma dificuldade. Em questão de a gente passa, né, de mão de obra, que muitas vezes não tem, a gente oferece vaga, nem todos querem trabalhar num serviço desse, né? Então, ainda para mim, o que eu necessitaria ainda é a questão de eu conseguir estar mais na administrativa da minha empresa do que tanto no operacional. Porque, infelizmente, quando a gente está com a cabeça em cima do telhado, a gente não consegue enxergar de longe a empresa para fazer a expansão dela, né? Exatamente. Então, é isso que eu preciso. Até estamos estabelecendo isso pouco a pouco, né? Esse ano é um ano até onde eu estou conseguindo estar menos na parte de instalação e conseguindo implementar algumas coisas para a gente poder estar crescendo. Até um dos projetos que a gente abriu um braço para da Seminari, né? É a Móveis Seminari. A gente está com um projeto aqui de marcenaria, onde a gente já deu início. Estamos começando a fazer alguns móveis e isso já é um braço que a gente está conseguindo expandir disso. Legal. É, de fato, quando a gente fica preso totalmente ao operacional, a gente acaba se limitando, né, a olhar por outras oportunidades que a gente pode colocar em prática, de fato. Exatamente. A visão fica muito menor, né? Quando tá. Fica limitada, né? Exatamente. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. A gente sabe que não dá de fazer várias coisas ao mesmo tempo, apesar de que a gente sempre faz, mas nem sempre é o ideal. Exatamente. A gente tem que dar um jeito de fazer, né? Por isso É, que muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando, porque a gente passa o dia no operacional e à noite, ou mais cedo antes do serviço, a gente tem que estar resolvendo outras questões da administrativo, né, para poder expandir. Então chega, muitas das vezes a gente está aqui fechando a empresa 6 horas, mas a minha cabeça ainda está pensando em como vou fazer, vou para casa, vou pensar o que a gente pode fazer para expandir, como oferecer o melhor serviço, né? Então uhum, a gente acaba fazendo os dois pontos e isso sobrecarrega um pouco. Mas faz parte do empreendedor, né? Então, a faz. gente tem níveis e processos para seguir. Então é isso aí, Moisés. Eu agradeço pela tua disponibilidade de ter vindo aqui um pouco contar da tua história, dos teus desafios, dos projetos também que vocês estão colocando aí em prática, né? Eu acredito que de fato toda empresa ela passa por um processo de crescimento, as coisas não são tão rápidas quanto a gente gostaria que fosse. A gente tenta algumas coisas, não dá certo, muda e assim vai. Mas eu tenho certeza aí que com a mentalidade que vocês têm, vocês conseguindo colocar esse plano em prática, vocês vão ter muito sucesso, ser referência também aí na cidade de vocês. E é isso. Te agradeço pela oportunidade de ter vindo aqui contar um pouquinho da tua história para nós. Claro, claro. Muito obrigado pelas palavras, Amanda. E mais uma vez eu agradeço a vocês por essa oportunidade que vocês estão dando para a gente desse segmento, né? Algo que está sendo inovador para nós, que a gente não tinha no mercado. E agradeço a vocês estar sendo pioneiro nisso, em estar fazendo live com a gente, porque eu tenho aprendido muito com as outras lives, né? Espero Uhum. que vocês possam aprender um pouco com a nossa live aqui também e com as próximas que vão seguirem, viu? Que vocês continuem firmes nesse propósito que vocês estão em. Muito obrigado pelo Vamos convite. conseguir com certeza, até para trazer esse reconhecimento, né, para todos nós. Não é para uma empresa, e sim para todo segmento, todo setor de cálice. É para um No nicho. mais, isso, o que vocês precisar, preciso de um auxílio, sei lá, no administrativo, no marketing, como que vocês fazem isso, como que vocês fazem aquilo, a gente se coloca à disposição também Muito para obrigado. estar aí ajudando vocês naquilo que é necessário, porque a gente sabe, eu sei que lá atrás, quando eu precisei de muito auxílio, eu não tive ninguém para Sim, ajudar.
entende? Então, se hoje eu puder ser um suporte para vocês, a gente fica à disposição. Não, agradeço muito, né? Agradeço muito mais uma vez as palavras aí, a oportunidade que está dando, né? E que vocês continuem com essa oportunidade para novas pessoas que precisam dessa visibilidade também, né? Porque graças a Deus hoje o nosso nicho ele está em uma visibilidade muito forte, fazendo essas lives, mostrando os nossos perfis, graças a Deus acaba trazendo uma visibilidade para esse nicho para nós, o que nos ajuda muito, né? E também nos dá um estímulo de estar continuando aí, fazendo as postagens do nosso serviço e estar compartilhando conhecimento com vocês. É isso aí, então. Até a próxima, se tudo der certo. Até a próxima. E sucesso para você. Perfeito. Para vocês também, viu? Deus abençoe vocês e a todos que estão assistindo aí. Amém. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.